Trigonometria, o estudo da relação entre os ângulos e lados de um triângulo. Os ângulos são nomeados por letras gregas, como este daqui, que é o θ. Mas temos muitos outros, que são bem comuns, como o alfa e também o beta. Seus lados também são nomeados, como este daqui, que é o cateto oposto, este outro, que é o cateto adjacente, e também a hipotenusa. A hipotenusa se difere dos outros dois lados por estar relacionada ao ângulo de 90 graus, estando sempre oposta a ele. Já os outros dois se relacionam com o ângulo em análise. No caso, estamos analisando o ângulo θ. Então, o cateto oposto estará oposto ao ângulo θ, e o cateto adjacente, estará junto ao ângulo θ. Se formos analisar o outro ângulo do triângulo, vamos nomeá-lo de alfa. Estes lados vão se inverter, porque agora estamos analisando o outro ângulo do triângulo, ou seja, o cateto oposto estará oposto agora ao ângulo alfa e não ao θ, e o adjacente estará adjacente ao ângulo alfa. As razões trigonométricas nada mais são do que todas as razões, ou seja, divisões, possíveis entre os lados de um triângulo. Então temos que para um cateto oposto, teremos o oposto dividido pelo adjacente, o oposto dividido pela hipotenusa. Já para um cateto adjacente, ele pode ser dividido tanto pelo oposto quanto pela hipotenusa, e a hipotenusa pode ser dividida pelo adjacente ou pelo oposto. Cada uma dessas razões recebe um determinado nome, sendo eles tangente e seno para o oposto, cotangente e cosseno para o adjacente, e secante e cossecante para a hipotenusa. Se você reparar, se já não reparou, na verdade temos três razões e as suas inversas aí, dispostas da seguinte forma. A cotangente é a inversa da tangente, pois o adjacente dividido pelo oposto é o inverso de oposto dividido pelo adjacente. Temos que o cossecante é o inverso do seno e o secante é o inverso do cosseno. Eu sei que parece muita coisa por agora, também não faz muito sentido, mas continue comigo que mais pra frente isso vai se provar muito útil e vai fazer muito mais sentido para você. Uma boa forma de decorar todas essas razões, apesar de que com a prática você vai acabar decorando, é através da frase só que à toa, em que cada uma de suas palavras representa uma razão trigonométrica, sendo só para seno igual ao oposto dividido pela hipotenusa, k para c de cosseno é igual a de adjacente dividido por h de hipotenusa, e toa segue o mesmo padrão. Para conseguir as outras três razões trigonométricas, basta inverter essas razões daí de cima e colocar o seu nome ao lado. A única dificuldade, o único trabalho será decorar a relação entre esses dois nomes. Mas para que você precisa saber de tudo isso? Volte ao triângulo comigo. Este triângulo tem uma abertura de 30 graus. E através de uma tabela, conseguimos descobrir que o seno de 30 graus é meio. Esta tabela foi retirada de outra coisa que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Ela contém os ângulos de 0 a 90 graus, mostrando seus senos, cossenos e tangentes. Estes três ângulos, o 30, o 45 e o 60, estão destacados porque são os ângulos principais, são os ângulos notáveis que mais aparecem nos triângulos. Sabendo que o oposto dividido pela hipotenusa, no ângulo de 30 graus, equivale a meio, podemos dizer que o oposto é igual a meio vezes a hipotenusa. Isso quer dizer que o oposto é metade da hipotenusa num triângulo de ângulo de 30 graus. Então, em qualquer triângulo com ângulo de 30 graus, o cateto oposto será metade da hipotenusa, independente do tamanho do triângulo. Podemos aplicar esses conceitos de outra forma também, percebendo o cateto adjacente. A gente pode descobrir que o cateto oposto ali mede 9 e fazer Pitágoras, só que não em todos os ângulos isso vai ser possível. Então, podemos utilizar o cosseno, que equivale ao adjacente dividido pela hipotenusa, e perceber através daquela tabela que raiz de 3 sobre 2 é o valor desse cosseno de 30 graus. Então temos, já que a hipotenusa vale 18, que raiz de 3 sobre 2 é igual ao adjacente dividido pelo 18. Podemos isolar o adjacente, dizendo que raiz de 3 sobre 2 vezes 18 é igual ao adjacente. Temos que 18 raiz de 3 sobre 2 é igual ao adjacente, então basta dividir 18 por 2 para termos que 9 raiz de 3 é o tamanho do nosso cateto adjacente, neste triângulo em específico. Você quer um exemplo mais prático do que isso, fora do papel? Então toma aqui um prédio. Digamos que você esteja andando na rua e encontra este prédio e você quer descobrir a altura dele. Então você encontra este poste, decide subir no prédio, colocar um ganchinho lá em cima e ligar uma corda entre o prédio e o poste.
e essa corda tem 60 metros. Você percebe que isso forma um triângulo. E por meio deste triângulo, você percebe que, se você ligar outra corda na ponta do triângulo, no que está ligado no prédio, até o solo, você consegue dois triângulos de mesma hipotenusa de 60 metros e dois ângulos de 30 graus. Através do seno de 30 graus, que é meio, você descobre que a hipotenusa é o dobro do tamanho do cateto. Então, você percebe que o oposto é metade do tamanho da hipotenusa. Isso quer dizer que o prédio tem dois catetos de 30 metros. Isso quer dizer que, ao todo, temos um prédio de 60 metros de altura. Agora vamos entender o círculo, seus graus e radianos. O círculo é composto de uma série de graus que variam de 0 até 360. Agora vamos marcar alguns outros ângulos que são importantes, que são aqueles ângulos que mencionamos anteriormente, sendo eles o 30, o 45 e o 60, mas também temos outros ângulos que estão relacionados de certa forma com esses três primeiros. Se você perceber, do 0 ao 30 graus temos 30 graus de intervalo, do 30 ao 45 temos 15 graus, e do 45 ao 60 temos 15 graus. E por fim, do 60 ao 90 temos 30 graus. Do outro lado, de todos os outros 4 enquadrantes do círculo se aplicam da mesma forma. Do 90 ao 120 temos 30 graus, do 120 ao 135 temos 15, do 135 ao 150 temos 15, e do 130, ou do 150 até o 180 temos 30. E o mesmo se aplica de 330 para 360, de 240 para 270, de 180 para 210. E os intervalos de 15 você pode notar entre os ângulos de 330, 315, 315, 300, 150, 135, 120, 135, enfim. Ao todo, temos um ângulo total em cada quadrante de 90 graus, totalizando um círculo de 360 graus. Agora vamos dizer que temos esse círculo de raio R. Vamos colocar o raio no exterior do círculo e curvá-lo de modo que ele fique aderente à circunferência. Dizemos assim que isto equivale a 1 radiano. Então, repetimos esse 1 radiano ao redor de todo o círculo, para assim percebermos que temos ao todo 6,283 radianos. E isso, se você perceber, equivale à total circunferência do círculo. Então temos que 6,283 radianos equivale a 2π radianos, 2πr, que é a circunferência do círculo. Então, se dividirmos ambos os lados pelo raio, teremos que 6,283, ou seja, somente o formato da circunferência, ou seja, 360 graus, equivale a 2π, tendo assim que 2π equivale a 360 graus. Então, 0π equivale a 0 graus. Então, também temos que metade de 360, ou seja, 180, vai ter metade do valor de 360 em π, ou seja, somente π, porque 2π dividido por 2 é π. E 180 por 2, temos 90. π sobre 2 é o valor de 90. Agora, 270, teremos π sobre 2 vezes 3, porque 270 é 3 vezes 90. Temos esse mesmo padrão em todos os outros ângulos do círculo, mas eu vou mostrar uma forma mais simples de descobrir cada um destes valores. Sabendo que o ângulo de 360 graus equivale a 2π, queremos descobrir o ângulo de 60 graus. Então, fazemos uma simples regra de 3, dizendo que já que 360 é igual a 2π, 60 é igual a x. Fazemos a multiplicação cruzada, conseguindo que 360x é igual a 60 vezes 2π. Isolamos o 2π, fazemos a divisão para conseguir o resultado de 6x é igual a 2π, e dividimos 2π é igual a dividido por 6 é igual a x, para isolar o x, então conseguimos o resultado de π sobre 3 para o equivalente em π de 60 graus. Da mesma forma, podemos fazer esse cálculo com o ângulo de 30 graus, conseguindo no final π sobre 6. Uma forma mais simples ainda de conseguir tudo isso é descobrindo a relação entre todos esses ângulos, porque todos eles são divisíveis por 15. Então, basta eu descobrir o valor de 15 em π, ou seja, π sobre 12, e multiplicar π sobre 12 vezes o resultado da divisão do ângulo que eu quero descobrir por 15. Ou seja, 30 dividido por 15 é igual a 2.
Então temos que π sobre 12 vezes 2 vai ser o equivalente de 30 em π. Retornando aos conceitos das razões trigonométricas, tendo consciência da nossa tabela e de que, independente do tamanho do nosso triângulo, essas mesmas razões vão se manter, como foi apresentado neste exercício, conseguimos agora presumir que, em um círculo de um raio 1, todas as hipotenusas terão tamanho 1. E apesar disso, se eu tiver um ângulo de 30 graus, aquelas mesmas razões vão se manter, os mesmos valores vão se manter. De 45 e de 60 se aplicam os mesmos conceitos, mas a diferença é que, através desse círculo de raio 1, podemos dizer que as razões que têm a hipotenusa como divisor, ou seja, o cosseno e o seno, terão os seus valores iguais aos lados respectivos, ou seja, o cosseno vai ser igual ao adjacente, porque o cosseno é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa. E já que a hipotenusa é 1, então teremos que cosseno é igual ao adjacente dividido por 1. E o mesmo se aplica ao nosso seno. Desta forma, podemos descobrir o valor de cada um destes lados e assim vamos descobrir também o valor do seno e do cosseno de determinado ângulo. Por exemplo, o ângulo de 30 graus. Percebemos que neste triângulo temos um ângulo de 30 graus, um ângulo de 90 graus e, por consequência, já que temos que somar 180, um ângulo de 60 graus. Dessa forma, podemos repetir aqui embaixo esse mesmo triângulo, variando de 0 a 330, ou seja, é um ângulo de 30 graus mais uma vez. Temos um ângulo de 60 graus ali também, assim como no de cima. E ao todo temos um triângulo de 3 ângulos de 60 graus. Isso quer dizer que, já que todos os seus ângulos são iguais, todos os seus lados precisam ser iguais. Então, todos os lados vão medir o mesmo tamanho, ou seja, 1. E já que a soma dos senos, ou seja, desse laranja, está dando 1, somente um seno, ou seja, um triângulo só de 30 graus, vai ter o seno igual a meio, que é exatamente o que consta na nossa tabela. Agora, se quisermos descobrir o cosseno, a gente pode simplesmente realizar o teorema de Pitágoras, dizendo que meio ao quadrado mais o adjacente ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. O adjacente ao quadrado, ou seja, vamos isolar o adjacente, é igual a 1 menos 1 quarto, que equivale a meio ao quadrado. Que o adjacente, ou seja, vamos tirar o quadrado do adjacente colocando ambos em raiz, é igual a 3 raiz de 3 quartos. Podemos retirar o quarto desta raiz porque o 1 quarto equivale a 1 sobre 2 ao quadrado. Então, este 1 sobre 2 ao quadrado vai para o lado de fora, valendo meio. Meio raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Se vocês não entenderem algum processo dos cálculos, deixe nos comentários a sua dúvida, que eu prometo que eu vou responder assim que eu ver. E eu posso até fazer um vídeo sobre o assunto se vocês desejarem. Com isso, percebemos que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o que consta na nossa tabela. Indo agora para o próximo ângulo de 45 graus, temos que ambos os lados valem a mesma coisa, porque, mais uma vez, temos um ângulo de 45, 90 graus e um ângulo de 45. Os dois lados têm ângulos iguais, então ambos os lados são iguais. Com isso, sabemos que a soma dos lados ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa, ou seja, 1 ao quadrado. Então, 2L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dividido por 2, L ao quadrado é igual a meio, e L vai ser igual a raiz de meio, que é a mesma coisa que L é igual a raiz de 1 sobre a raiz de 2. Só que não é uma boa prática você deixar a raiz no denominador. Mais uma vez, se vocês desejarem vídeos sobre esse assunto, pode deixar aí nos comentários. Continuando, para retirar essa raiz do denominador, eu vou fazer o processo de radiciação de denominadores. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, porque assim eu vou ter que 1 sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dividido por raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Porque a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Com isso, eu percebo que o seno deste triângulo de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E o mesmo se aplica ao cosseno, porque ambos os lados são iguais. E é exatamente o que aparece na nossa tabela. Indo agora para o triângulo de 60 graus, podemos perceber que este triângulo já foi visto aqui através do triângulo de 30 graus. Só que eles não são os mesmos ângulos analisados. Como eu disse, é necessário que você inverta os lados, pois desta forma você vai conseguir o adjacente de 60.
Só que não é porque eu estou analisando outro ângulo que estes lados vão mudar de valor. O que muda é a posição dos lados. Ou seja, o adjacente não é mais o mesmo, nem o oposto é mais o mesmo. Só que os lados em si, eles valem o mesmo. Então temos que o cosseno de 60 graus vale meio e o seno vale a raiz de 3 sobre 2, como consta na tabela. Então, através dessa explicação, podemos perceber que quando ambos os ângulos somam 90 graus, como foi no caso do 60 e do 30, então o seu cosseno equivale ao seno do outro. O cosseno de 30 graus equivale ao seno de 60 graus. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60, porque ambos completam 90 graus ao serem somados. O mesmo se aplica a qualquer outros dois ângulos que somem 90 graus. Chamamos isso de ângulos complementares. Então, o cosseno de 70 tem o valor do seno de 20 graus. O cosseno de 3 tem o valor do seno de 87 graus. E o cosseno de 45 graus tem o valor do seno de 45 graus, porque ambos somados completam 90 graus. E é por isso que no nosso triângulo de 45 graus temos ambos os lados com valores iguais, porque o seno é igual ao cosseno. Vamos buscar agora entender um pouco sobre as coordenadas no círculo. Você provavelmente já teve contato com o plano cartesiano, em que você tem um ponto. Este ponto tem uma coordenada no eixo x, outra coordenada no eixo y, que ambas se ligam a este ponto, formando assim uma coordenada, dizendo que temos 2 para x, 4 para y, ou 2, 4 de coordenada. Temos outro ponto aqui embaixo. E este mesmo conceito se aplica da mesma forma, tendo menos 8 para x, menos 6 para y, coordenadas de menos 8 e menos 6. É importante notar que este plano cartesiano, assim como todos os outros, tem 4 quadrantes, em que no primeiro temos coordenadas apenas positivas, tanto para x como para y. No segundo, temos negativas para x e positivas para y. No terceiro, temos negativa para ambos. E no quarto, temos positivas para x e negativa para o y. Estes mesmos conceitos se aplicam no nosso círculo. Mas antes, você precisa relembrar daquele padrão em que o seno equivale ao cosseno de um ângulo se ambos forem complementares. O 30 somado ao 60 equivale a 90. Então, temos que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o mesmo se aplica ao 45, em que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, porque ambos somados somam 90. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Neste caso, já conseguimos todos esses valores. São ao total 3 somente, sendo ele meio para esses tamanhos mais curtos, ou seja, o seno de 30 e o cosseno de 60, médio, sendo pelos tamanhos médios, ou seja, somente no ângulo de 45 graus, sendo raiz de 2 sobre 2, e longo, que é o seno de 60 e o cosseno de 30, sendo ele raiz de 3 sobre 2. Então, tendo em mente esses valores, o que é o curto, o médio e o longo, tendo essa noção, e também a noção dos quadrantes, podemos dizer, por exemplo, as coordenadas de 60 graus no círculo, porque percebemos que temos o seu seno e o seu cosseno. Então, colocamos na seguinte ordem. O x seria o cosseno, pois ele está na horizontal, e o seno é o y, pois ele está subindo, ele está na vertical. Então, dizemos que ele tem as coordenadas meio, raiz de 3 sobre 2. Porque o pequeno, ou seja, o curto, que é o cosseno, equivale a meio. E o seu seno equivale a raiz de 3 sobre 2. E ambos são positivos, pois ele se encontra no primeiro quadrante, em que as duas coordenadas são positivas. Se ele se encontrasse no segundo quadrante, por exemplo, 150 graus, teríamos, neste caso, o curto e o longo. Então, temos que as coordenadas dele são menos raiz de 3 sobre 2 e meio, porque o x vem primeiro, o y vem depois, e somente o x está negativo. Se você perceber, o seno está subindo, o y está subindo, e o x está indo para a esquerda, que é o lado negativo do plano cartesiano. Já se fosse nesse quadrante aqui, em que ambos são negativos, por exemplo, 225 graus, teríamos, neste caso, dois ângulos médios, e ambos vão ter coordenadas negativas, tanto para x quanto para y, e terão o mesmo valor, pois ambos representam esse ângulo médio. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Por favor, deixe seu like e se inscreva para me motivar a continuar publicando vídeos como esse e ficar atento para as próximas publicações.
Deixe seu comentário caso tenha alguma sugestão de melhora ou tenha alguma dúvida e até a próxima.